Comentando a lição de quinta-feira, 23 de abril de 2026. Condição interior. Só aceitaremos os ensinos da Palavra de Deus se nosso interior estiver com a percepção ativada para as realidades espirituais. Um coração incrédulo das verdades bíblicas é como uma rocha. A menos que o Espírito Santo trabalhe com ele, mudando o seu interior, nada penetrará em um coração assim. Mas, para Deus, nada é impossível. Nossa capacidade de aprender com a palavra de Deus depende muito da disposição do nosso coração quando nos aproximamos da Bíblia. Veja Jó, capítulo 22, versículo 22. O que 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz sobre isso? Se lermos ou ouvirmos as palavras da Bíblia com o coração fechado, não conseguiremos aceitar e entender suas verdades. Só com a ajuda do Espírito Santo poderemos ver sentido nas verdades bíblicas e assim aceitá-las como divina. A aceitação da palavra é o caminho para o Espírito Santo trabalhar no coração humano e dar discernimento, entendimento da vontade divina. Uma noite, um evangelista estava falando com um homem que ouviu a pregação da palavra, o qual, depois de tudo, lhe disse na saída: tudo isso que o Senhor disse na pregação e leu na Bíblia é para mim uma tolice. O evangelista então respondeu-lhe dizendo: e assim mesmo, porque isso é justamente o que a Bíblia diz. O homem olhou-o espantado e interrogou-o abruptamente: como assim? Então o evangelista completou a informação dizendo: a Bíblia diz que muitos, ao ouvir as suas verdades, diriam que tudo não passava de uma tolice. E foi exatamente isso que o Senhor acabou de dizer. O homem mostrou-se mais espantado que nunca e, aproveitando o momento, o evangelista recorreu à passagem citada e leu: mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porquanto se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, versículo 14. O homem ficou surpreso e respondeu: eu nunca tinha visto a coisa sob esse ponto de vista. A partir daí, houve uma boa oportunidade para o evangelista explicar àquele homem sobre o amor divino por ele, declarado na palavra de Deus. Pouco tempo depois, ele entregou o seu coração a Jesus. Nossa atitude em relação à Bíblia e a maneira como a lemos são decisivas para que nosso relacionamento com Deus se desenvolva. Como Paulo explicou isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Aceitar os ensinos da Bíblia como a palavra de Deus desperta a fé e ela transforma nossa vida. Aceitar de coração aberto fará toda a diferença. A ação do Espírito Santo através da palavra opera a transformação da vida. Essa transformação traz a consciência do pecado, potencializa o relacionamento com Deus e nos aproxima do Senhor Jesus, aceitando-o como nosso divino Salvador. A indiferença ao ensino bíblico, a recusa na mudança dos hábitos e o apego ao pecado impedirá que o estudo da Bíblia produza o efeito necessário na vida. A Bíblia, a palavra de Deus, está ao alcance de todos, mas poucos há que realmente a aceitem como guia da vida. A incredulidade prevalece em assustadora proporção, não somente no mundo, mas também na igreja. Muitos têm chegado a negar doutrinas que são, com efeito, as colunas da fé cristã. Meditações Matinais de 1971, página 210. O Espírito Santo nos convida, através das verdades bíblicas, a nos aproximarmos mais do Senhor Jesus e, se aceitarmos esse convite, poderemos alcançar um nível de sabedoria espiritual que nos tornará aptos para a salvação e desfrutaremos de emoções nunca imaginadas. Que Deus nos abençoe.